Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Senhor, lemos a Tua palavra, Pai, e ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e nós clamamos que o Senhor possa aplicá-la ao nosso coração. Então, Espírito Santo, ilumine a nossa mente, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Usa-nos, ó Pai, para a honra e a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. No último sermão que eu preguei, domingo passado, nesse mesmo texto, eu enfatizei 3 pontos. Primeiro, é que a volta de Jesus é líquida e certa. Não duvide disso. O segundo ponto é que o cuidado para não ser enganado pelas mentiras e pelas astúcias de Satanás. E o terceiro ponto é que antes da vinda de Jesus, daquele dia glorioso em que o Senhor Jesus há de manifestar em poder e glória, tem 2 acontecimentos ou 2 eventos que precisam acontecer conforme diz o texto. Ele diz que, no final do versículo 3, que o dia do Senhor não vem sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, hoje eu quero me concentrar aqui nesses 2 acontecimentos da apostasia e do anticristo. Eu creio, irmãos, que esse é um momento muito importante da nossa vida, da história do nosso mundo, diante de tudo que você está vendo, para que a gente seja instruído pela palavra de Deus, para que a gente tenha realmente condição de entender o que está acontecendo e podemos caminhar diante do Senhor na segurança que vem do Senhor. O que é a apostasia que fala aí no versículo 3? Dentro da visão cristã, a ideia de apostasia é um acontecimento a nível mundial. É um afastamento para longe de Deus, de tudo que é bom,
de tudo que é ético, de tudo que é moral. E, acima de tudo, um afastamento para longe de Jesus, como Senhor, como Salvador, daquele Jesus revelado na Bíblia. Não do Jesus que a gente cria com a nossa mente, mas do Jesus revelado na palavra. E essa apostasia, ela vem acompanhada, né, de uma oposição ativa contra o cristianismo e contra os valores da civilização judaico-cristã do Ocidente, que moldaram o nosso mundo e a maneira como nós vivemos. Isso vai acontecer, está acontecendo, por parte de próprios cristãos, os chamados cristãos, né, que têm desfrutado de todo o bem que o cristianismo trouxe a esse mundo, como a liberdade de culto, a liberdade de pensamento, o governo democrático. São coisas que fazem parte da herança cristã e que hoje a apostasia vai nos afastando essa civilização desses valores. E o texto diz que o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, é ele que está preparando o caminho para esse declínio, para essa revolta. Na verdade, a apostasia, ela sempre existiu na história da humanidade, não é nova. A rebelião contra Deus sempre existiu, mas a Bíblia diz que no final dos tempos, ela vai se tornar mais intensa, mais visível, mais clara, que todos vão entender e vai alcançar todo mundo. O mundo inteiro vai realmente se afastar dos valores do Senhor e isso vai proporcionar o aparecimento do anticristo, que vai incorporar toda essa apostasia e vai atingir o mundo inteiro uma proporção gigantesca, porque o próprio Satanás, diz o texto, ele estará por trás do anticristo e do falso profeta e vai levar a humanidade à adoração desse homem. Para nós cristãos é chamado anticristo, para o mundo não é, porque anticristo significa um Cristo rival. Alguém que vai aparecer e dizer que ele é o Cristo. Aquele Cristo lá, prometido no Antigo Testamento, que vai trazer paz, prosperidade, vai reinar. Então é um Cristo rival ao Jesus que nós temos na nossa Bíblia. Então é isso que irá acontecer. E nesse tempo dessa apostasia, a gente lê em Apocalipse, capítulo 11, as igrejas, os templos continuarão existindo, continuará havendo reuniões, pessoas que aparentemente estarão adorando a Deus, mas na verdade serão cultos sem vida. Porque as duas testemunhas lá de Apocalipse é a pregação da palavra e a ministração dos sacramentos que levaram o evangelho para todo mundo. Então eles estarão, aparentemente, lá fala que o cadáver dessas duas testemunhas estarão nas ruas da cidade. Então, cadáver é algo que você vê, mas não tem vida. Então você vai ver templo, vai ver até certas reuniões acontecendo, mas não haverá vida verdadeira, vida de Deus. A vida que vem do Espírito de Deus, vem da palavra de Deus, vem da participação dos sacramentos, isso não haverá. E essa apostasia, como eu já disse, né, ela acontece tanto dentro como fora da igreja. E ela será universal e de uma natureza profundamente maligna. Eu paro aqui e pergunto, isso já não está acontecendo?
Nós não estamos vendo isso acontecer nos nossos dias, esse afastamento de Deus, as pessoas negligenciando Deus, negligenciando o culto a Deus, negligenciando a adoração a Deus, zombando, desprezando tudo que é de Deus. Estamos vivendo isso. E dentro da igreja, porque a palavra apostasia, ela significa rebelião, rebeldia. Então, rebeldia contra Deus, rebeldia contra Jesus, rebeldia contra a própria igreja. Então, dentro da igreja, essa rebeldia ou essa apostasia será contra a palavra de Deus, será contra a autoridade de Cristo, essa autoridade que Jesus exerce através das autoridades da igreja, daqueles que foram eleitos para serem líderes das igrejas. Então haverá uma rebelião contra esta autoridade. As pessoas não vão querer estar sob a autoridade daqueles que foram levantados pelo próprio Senhor para dirigir a sua igreja. E as doutrinas históricas que a igreja tem defendido aí há 2000 anos serão desprezadas, serão descartadas da vida da igreja. O culto cristão estará totalmente centrado no homem. Culto feito para agradar os sentidos das pessoas, agradar o senso estético das pessoas. Você já começa a ver isso. As igrejas centradas no ser humano, onde as pessoas vão para se sentir bem, as pessoas vão para serem agradadas. Um culto que agrada os seus olhos, que agrada o seu sentido, que faz arrepiar, que faz tremer. E você já vê isso, irmãos. Hoje em dia virou moda igreja pintada de preto. Você já viu isso acontecendo por aí? Pinta a igreja toda de preto. Por quê? Porque a luz vai estar aqui, ó, no pregador, no popstar, nos músicos, nos cantores, cheio de luzes para poder agradar o senso estético. Isso é apostasia, irmãos. E quantas pessoas estão sendo atraídas por algo assim? Lá que eu sinto bem, lá que eu vejo as coisas acontecendo. Mas não estão centrados na palavra. O culto não está direcionado a Deus e somente a Deus. Então, o apóstata é aquele que se afasta voluntariamente da fé histórica, da fé bíblica. Mas não necessariamente ele se afasta da religião, ou de cultos, ou de se reunir. Ele se afasta da verdade. Por isso que a gente vê tantas vezes o apóstolo Paulo dizendo, falando, cuidado, não seja enganado. Porque vai ser muito fácil as pessoas irem atrás destas coisas que vão acontecer. E é interessante, irmãos, que isso é muito sério. Algumas passagens bíblicas nos fazem tremer. Como Hebreus capítulo 6, verso 1 a 6, que chama atenção para aqueles que apostataram da fé, que negaram a sua fé, que abandonaram o cristianismo. E Hebreus usa uma palavra, né, dizendo que é impossível que essas pessoas sejam restauradas, porque estariam sacrificando de novo a Jesus. Então, algo para a gente tremer, realmente levar muito a sério. Por isso Jesus fala, ninguém vos engane, cuidado. Paulo está dizendo aqui, cuidado, porque o engano é muito forte. Se isso já está acontecendo e atraindo tanta gente, imagina quando isso estiver realmente no seu auge. E então essa apostasia é uma revolta geral de toda a humanidade contra Deus, contra tudo que é bom. Os valores da nossa sociedade já estão sendo todos
invertidos, desprezados. Coisas absurdas que a gente não imaginava, hoje são normais. E são quase que obrigatórias, né? O pecado. Irmãos, são coisas que estão acontecendo aí diante de nós e que precisamos estar com o coração bem firmado no Senhor para não sermos enganados. Então, apostasia é rebelião, é revolta, é se afastar, é se colocar contra a verdade, contra a pessoa do Senhor. E nós temos falado bem sobre isso. Os irmãos têm ouvido bastante mensagens, bastante advertência. Irmãos, porque, não sei você, mas eu tenho percebido claramente, esse afastamento de Deus. Deus não é mencionado em nada. Deus não é mencionado em lugar nenhum. Eles querem paz nesse mundo, mas sem o príncipe da paz. Estão querendo criar uma humanidade sem problemas. Hoje nós estudamos na lição, né, sobre sofrimento. Estão querendo criar um mundo onde não há sofrimento. Mas esse mundo não existe. Isso só acontecerá no novo céu e na nova terra. Então, irmãos, no sentido geral, essa palavra apostasia ou rebelião significa tanto um afastamento da fé cristã tradicional, conforme revelada na Bíblia, conforme colocada nas nossas confissões de fé, e, ao mesmo tempo, uma expansão e um crescimento a nível mundial do poder do mal. Ou seja, uma rebelião generalizada contra Deus e contra Cristo. Então, estritamente falando, isso está acontecendo. A rebelião acontece dentro da igreja, mas ela afeta o mundo todo. Porque quando a igreja se afasta do seu papel, do seu chamado, deixa de ser sal da terra e ser luz do mundo, o mundo vai viver na escuridão, nas trevas. Porque a igreja foi colocada aqui para mostrar que há um caminho, que há uma verdade absoluta que precisa ser crida e precisa ser defendida. Então, irmãos, lembre-se disso, a apostasia será de natureza imensa, vai incorporar provavelmente a maior parte das denominações chamadas cristãs, e no final Jesus ficará totalmente fora. Falei, vai haver ajuntamento, mas não haverá vida, não haverá essência dentro do culto. Jesus não estará presente. E ao mesmo tempo, o culto ao anticristo será universal, será poderoso, especialmente entre os jovens. Porque diz o texto que haverá sinais e prodígios, grandes acontecimentos, mas tem um detalhe, diz da mentira. Da mentira, isso aqui é muito importante, porque as pessoas ficam muito centradas no evento, no milagre, né, numa coisa extraordinária que acontece, mas não sabe o que está por trás, qual é o embasamento, de onde vem aquilo? Aquilo está exaltando Jesus, o Jesus da Bíblia, ou está exaltando o nome de alguém poderoso, ou de um santo poderoso, ou de alguém que está fazendo milagre? Então serão eventos da mentira, irmãos. E muitos irão atrás disso. E eu fico imaginando como será difícil a gente manter o povo dentro da igreja. Um culto que não tem lá muito atrativo, um culto que fica o pastor às vezes falando um tempão aqui. Como será difícil? Lá está acontecendo.
Ali o milagre está andando. Mas Jesus não está sendo glorificado. Outra pessoa, alguém mais está sendo glorificado, que não o Senhor Jesus. Por isso que será sinais e prodígios da mentira. E essa religião, irmãos, do anticristo será falsa, será enganosa, vai agradar os sentidos, e esse Cristo rival, ele será adorado na sua plenitude em todo o mundo. Essa tentativa de se unir às religiões é para isso. Porque hoje se mata por causa de religião, né? Se divide por causa de religião. Então querem criar um mundo onde ninguém vai mais brigar por causa de religião. Muçulmano não vai matar mais muçulmano, não vai matar mais judeu, e nem cristão matar cristão. Não vai haver, porque todos viverão em paz. E Deus, o Deus bíblico, ele será tirado desse mundo. Então será uma religião falsa, enganadora, onde Deus será tirado de tudo, irmãos. Você vê hoje Deus tirado da criação. Se você fala que você é criacionista, crê que há um Deus que criou, você é tido como uma pessoa ruim da cabeça, né? Ficou para trás, não está acompanhando. Não tem nada de Deus criando as coisas, não. Depois fala que Deus tira Deus da ciência, tira Deus do cuidado do mundo. Não existe mais providência. Tudo é acaso ou ação do homem, nunca de Deus. Então Deus foi tirado de toda a sua criação. Ele não é mais o Deus soberano. E eu fico pensando, irmãos, que você pense. A doutrina da soberania de Deus, ela é a base de toda a fé reformada. A nossa teologia está baseada nisso. Há um Deus absolutamente soberano, que criou todas as coisas para a sua própria glória e conduz toda a história para o momento da volta de Jesus Cristo. Então, como nós iremos enfrentar isso? Como as pessoas vão nos ver quando você falar que você crê num Deus soberano? Que você crê num Cristo que morreu numa cruz? Que você crê num Deus que te ama a esse ponto? Eles vão te desprezar completamente, tenha certeza disso. O cristianismo crê numa revelação que está fora dele. Nós cristãos não dependemos daquilo que está dentro de nós, mas nós dependemos da verdade objetiva, da palavra. Não é o que eu sinto, não é o que o meu irmão veio falar comigo, que Deus mostrou para ele, revelou para ele, mas é aquilo que está escrito na palavra, a revelação bíblica. Hoje nós estudamos na lição também falando dos atalhos, né? Religião hoje é sempre de atalho. Todo mundo quer imediatamente ser abençoado, quer saber de tudo sem ter que estudar a palavra, né? Decreta uma palavra aí que tudo vai dar certo, e assim o mundo vai procurando atalhos para fugir da sua responsabilidade. Então, irmãos, apostasia é isso. Não é apenas a pessoa negar a fé bíblica, mas é principalmente a pessoa se afastar do Deus bíblico. E não apenas dentro da igreja, mas em todo o mundo. Esse mundo que tem sido abençoado por Deus, esse mundo que tem recebido a graça de Deus, que tem recebido chuva, sol, que tem tido alimento. Esse mundo vai se voltar totalmente contra esse Deus, por causa desse homem da iniquidade. Verso 30, do verso 3 ao verso 10, aí vai falar desse homem.
O homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, no auge dessa apostasia, dessa situação do mundo, que nós vemos caminhando, e nós não sabemos aonde está o teto, né? Eu fico pensando até onde que o homem vai ter que cair. Qual a profundidade do buraco que o homem abriu para si mesmo. Será que nós já chegamos no fundo do poço? Ou ainda essa humanidade vai cair mais na sua degradação, na sua imoralidade, no seu desprezo por Deus? Eu acho que já chegamos lá no fundo, hein? Não sei. Mas vai surgir esse homem. E ele será a personificação da maldade. Vejam bem que ele não é Satanás. Diz o versículo 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então será alguém que vai agir e ser possuído pelo maligno. E do maligno não vem nada de bom. Você não pode esperar nada que venha de bom. Então a revelação desse homem, como diz aí, o aparecimento do iníquo, é caracterizado por uma profunda impiedade, por um secularismo tremendo, um hedonismo, pelo ateísmo, pela degradação da família, pela degradação dos costumes e pelas blasfêmias mais terríveis contra Deus. É isso que está aí diante de nós, meus irmãos. Uma coisa terrível. E diz que ele será revelado com grande pompa, com grande poder. E ele será aceito por quase todos os habitantes da terra. Porque ele vai trazer realmente paz, prosperidade a todas as nações. Ele vai prometer felicidade completa aos seus seguidores neste mundo. Se você conhece a profecia de Daniel, é aquele quarto monstro que aparece em Daniel, que ele não conseguia descrever, e capítulo 7 e 8, o anticristo será o governante desse império mundial. É interessante que essa palavra iniquidade, traduzida na nossa Bíblia, ela tem um sentido de anomia, de falta de lei. Então esse homem da iniquidade é um homem sem lei. É um homem que passa por cima da lei. É um homem que não respeita as leis. Esse é o sentido dessa palavra. E é interessante que fala aqui que ele é o filho da perdição. Se você ler João 17, 12, essa mesma palavra foi dirigida a Judas, filho da perdição. Ele é o filho da perdição. E o seu destino é ser destruído por Deus. Então veja bem, meus irmãos, esse homem da iniquidade, ele está firmemente relacionado com a apostasia, com essa rebelião contra Deus que nós estamos vendo acontecer dentro da igreja. Absurdo. E mais ainda fora da igreja. Essa rebelião contra Deus, contra a soberania de Deus, contra o juízo de Deus, contra a lei de Deus, será revelado no meio dessa apostasia. E uma característica deste anticristo é que ele irá glorificar a ciência maligna, ímpia. E desse modo, ele vai remover qualquer necessidade da presença de Deus e do agir de Deus no mundo e na vida. Eu fico pensando, será que isso não choca você? Quando você vê que durante toda essa pandemia, você ouviu que a ciência deve prevalecer sobre tudo, sobre todos.
que a ciência dos laboratórios poderosos, só ela pode ou deve ser ouvida e obedecida. Uma dose resolve, 2 está imunizado, 3, não, agora tem que ser 4. É assim. E Deus? Onde está Deus nisso tudo? Será que isso tudo é acaso? Será que isso tudo está acontecendo aí porque soltaram um vírus por aí e a coisa está acontecendo? Onde está a providência de Deus? Agora precisa vacinar a criança de 3 anos de idade e a coisa vai desse jeito. Mas eu quero fazer uma observação, porque ninguém pensa errado, né? Nada contra a ciência séria que Deus tem provido para a humanidade. Essa ciência que tem progredido, que tem trazido tantas bênçãos para nós, remédios, né, o avanço da medicina, das cirurgias, o avanço das comunicações, isso é coisa que Deus tem permitido, são coisas que têm abençoado a humanidade. Então, nós não estamos aqui falando contra a ciência, senão daqui a pouco vão me rotular aí, né, como alguém que, não sei como é que é o nome não, mas eu sei que tem por aí, né? Então, hein? Negacionista, né? Não sou. Eu sou bíblico. Então, irmãos, precisamos aprender isso. Deus está no controle. Deus é soberano, mas o que está acontecendo? Eles estão tirando Deus devagar. Deus já não age mais na sua vida. Você não precisa mais de orar, porque alguma coisa vai te resolver aí. Você não precisa orar para não pegar Covid. Você não vai pegar Covid se você tomar as vacinas. E onde entra Deus nisso? Precisamos aprender. Porque nós estamos sendo afastados de Deus. Estamos sendo afastados da soberania, de um Deus soberano que age no nosso mundo. Estão nos passando um Deus distante, que não tem influência nenhuma nesse mundo. Porque o anticristo ele será o ateu por excelência. Ele vai usar todos os progressos da ciência para apoiar as suas horríveis blasfêmias contra Deus. Ele será possuído pelo poder de Satanás, diz o texto. E vai realizar sinais e prodígios da mentira, porque Satanás é o pai da mentira. E eu, nos meus muitos anos de vida, né? Agora, ultimamente, que eu comecei a ouvir negócio de mentira para cá, mentira para lá, fake news. Há 5, 6 anos atrás, eu acho que ninguém conhecia essa palavra, né? Hoje virou moda, tudo. Você acha que isso é por acaso? Porque fake news é uma palavrinha bonita, né? Está em inglês. A tradução dela é mentira. Simples. Fake news é igual mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo, Satanás, que mente desde o princípio. Disse lá para Adão e Eva que seriam como Deus. E acabamos onde nós estamos. Então, assim, irmãos, é o mundo que nós estamos vivendo. E estão te acostumando com isso. Então, fake news. Cuidado. Aí, um fala do lado que é fake news, o outro fala do outro lado que é fake news. Aí você fica no meio. Pô, quem que está mentindo menos, né? Então está mentindo, né? Onde está a verdade? A verdade está aqui, meus irmãos. Está na palavra. Em Jesus é a verdade. Única, absoluta. Se negam a Jesus, é mentira. Se zombam do nome de Deus, é mentira. Se querem acabar com a igreja, é do diabo, não é de Deus. Precisamos ter cuidado com isso. E então ele vai ser um produto, né, dessa nossa orgulhosa era científica, que está prometendo ao ser humano uma utopia política,
secular, materialista. E ele será a personificação da maldade, que vai cativar as mentes e os corações dos seres humanos, ímpios, em rebelião contra Deus. Gente, abre o olho. Olha o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Cuidado, você não ser enganado. Há uma verdade. Se alguém está te prometendo um mundo aí ótimo, sem problemas, com todos os problemas sociais resolvidos pela força dele, da política ou de qualquer coisa, isso não vem de Deus, não. Estudamos na lição de hoje, no mundo tereis aflições. Jesus falou isso. Então, o nosso mundo é caracterizado pelo pecado, pela injustiça, pela maldade, pela desigualdade. Não quer dizer que a gente não vai tentar fazer alguma coisa, mas principalmente precisamos pregar a palavra para que tudo isso possa ser corrigido. O verso 4 diz que ele vai ser um inimigo declarado de Deus. E ele vai aproveitar a existência de uma igreja sem convicção, uma igreja sem paixão por Jesus, como a nossa de hoje. Então ele se mostrará como aquele que se assenta no próprio santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, exigindo a adoração. A gente falando assim, a gente parece que é uma coisa meio distante, meio utópica, meio impossível. Mas, gente, vai vendo como é que as coisas estão acontecendo. Vai vendo os enganos que estão havendo aí. Como nós estamos sendo enganados. Mentindo, igual falou, né? Guerra. Quem está mentindo mais lá? Se é a Rússia, se é a Ucrânia, se é a Europa, se são os governantes. Quem está mentindo mais? Terrível. Será um inimigo de Deus. Ele vai exigir a adoração, será um ego maníaco, satânico. E ele vai conseguir isso porque vai governar com poder total e vai determinar o destino de cada ser humano. E a Bíblia é muito clara dizendo que aqueles que o adorarem, seguirem as suas leis, vai poder comprar, vender, viver a vida normal. Já aqueles que estiverem selados com o Espírito Santo de Deus, esses serão totalmente discriminados, perseguidos, violentamente. É só você ler a Bíblia, eu não estou falando aqui de nenhuma coisa utópica, nem querendo dizer aquilo que não tem na palavra. Estou procurando ser o mais fiel possível a essa palavra. É claro que num sermão você não pode esgotar esse assunto, né? Porque ele é muito vasto. Mas o texto diz que tem alguma coisa bloqueando aí o aparecimento desse homem. Verso 6. Paulo diz, agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Apostasia. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E aí essa palavra tem causado muita discussão no meio evangélico, no meio cristão, né? O que está detendo? É o Espírito Santo? É a igreja? Então a igreja tem que ser arrebatada para poder aparecer? Então um monte de coisa que você vai ouvir por aí. Mas a verdade é o seguinte, ninguém sabe. Ninguém sabe. Alguma coisa dentro do projeto de Deus, a soberania de Deus, é que não permite que esse homem se manifeste assim agora. Mas, do jeito que a coisa está caminhando, comece a olhar o horizonte das coisas. Porque, de repente, o que o detém será tirado. E vai aparecer. Então, esse mistério da iniquidade mesmo já está operando.
às vezes de forma invisível, às vezes de forma visível, percebível, por meio dessas ideologias anticristãs que você está vendo aí, espalhando pelo mundo, cativando a mente, cativando corações, né, por meio da disseminação da mentira descarada, por meio da influência negativa dos meios de comunicação que falam mentira, visando especialmente as nossas crianças, os nossos filhos, adolescentes, netos, são o alvo dessa turma. Eles são malignos. São malignos. Estão prometendo fazer coisas terríveis com os nossos descendentes e não terão compaixão, porque estarão atuando sob Satanás, que é maligno. Então, irmãos, esse mistério, né, do desregramento, esse mistério da iniquidade, da falta de lei, da intemperança, da desordem, já está operando no nosso mundo. Esse mistério, ele vai ser personificado no iníquo, nessa rebeldia contra Deus. Então, não adianta aqui a gente parar, tentar resolver todos os dilemas da escatologia, né? Porque ela está muito além da nossa conversa, né? De pouco tempo. Mas o fato, irmãos, no verso 8, diz que quando for removido aquele que detém, então será de fato revelado o iníquo. E ele vai ser revelado para quê? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Mas antes que aconteça isso, ele vai trazer muito sofrimento para o povo de Deus. Por isso aquela ideia de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação não existe. Não é bíblico. Então, eu vou subir, o resto aí que se vire. Não, você vai estar aqui. Não espero, né? Não sei. Mas a igreja vai estar aqui. E a igreja que vai ser o alvo do ataque desse ser maligno, que vai lutar contra Deus. E uma coisa que precisa ser falada, né, que no verso 9, no verso 10, com seus poderes satânicos, ele fará sinais e prodígios. Vejam bem, sinais e prodígios não serão fraudulentos. Eles serão da mentira, mas não serão fraudulentos. Hoje você tem gente prometendo milagre, falando que faz milagre, né, gente correndo daqui para ali, para lá, para trás de milagre e tal, e não acontece nada. Eu falo, tem gente que adora imagem, que não fala, que não tem poder nenhum, que não pode fazer nada. Você imaginou o dia que alguém aparecer fazendo coisas extraordinárias, sinais e prodígios, parecidos com o que Jesus fez? Vejam o engano. Eu sou o Cristo, está vendo? Estou fazendo milagres, sinais. O mundo está em paz aí por causa do meu governo. Como vai ser difícil você dizer, o meu Cristo é aquele que morreu numa cruz? Como vai ser difícil você, diante da sociedade perversa, reafirmar e afirmar a sua fé em Jesus Cristo. Então, esses sinais serão reais, serão genuínos, mas o objetivo é conduzir a pessoa para longe do Jesus da Bíblia. Então, essa desautorização da Bíblia, que você está vendo dentro da igreja, né, líderes dizendo que a Bíblia não é suficiente, dizendo que a Bíblia precisa ser revista, ser relida. Isso é algo maligno. A Bíblia, como diz por aí, papel aceita tudo, né? Mas isso aqui não é papel e tinta, isso aqui é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo,
que nos dá direção, que nos dá segurança. Mas querem tirar a sua confiança nessa palavra, para que você vá acreditando em outras coisas. Bíblia, não é negócio de Bíblia, nada. Acreditar nessas coisas antigas aí, vai perder a validade. Gente, a ação maligna vai ser muito forte, muito forte. Teremos que ter muita confiança, porque aqueles que não conhecem Jesus não vão resistir, diz o texto. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos. Então vejam que onde está a questão, é a mentira e a verdade. Aqui está. Não é sinal e prodígio, não é poder, não é quem tem mais poder ou menos poder, é quem está com a verdade e quem não está com a verdade. Esse é o grande ponto. E onde você vai saber que está a verdade? Na história, na Bíblia, naquilo que a igreja tem pregado com fidelidade ao longo dos tempos. É aqui que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus, que veio e morreu numa cruz para salvar o pecador. Essa é a verdade única. Porque, irmãos, esse falso ensino virá sobre o mundo. Mentira e verdade, aí está a grande luta do nosso tempo. Mas vejam bem que o verso 11, 12, ele vai colocar diante de nós alguma coisa que está além da nossa capacidade. Porque eles não acolheram a verdade, do versículo 10, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para não darem crédito, para darem crédito à mentira. Deus lhes manda a operação do erro. Ou seja, porque rejeitaram a verdade, porque fecharam o seu coração à verdade bíblica, à revelação bíblica, vai chegar num ponto que o próprio Deus vai endurecer o coração. Já aconteceu com Faraó, que rejeitou Deus e Deus endureceu o coração dele a partir de um determinado ponto. Então, a persistente recusa de se ouvir a verdade, de se ouvir Jesus e o seu Evangelho, o prazer nas coisas ruins, no mal, vai trazer inevitavelmente o julgamento de Deus sobre este mundo. Basta lembrar de Romanos, eu vou ler aqui o texto, Romanos 1, verso 24, 26 e 28, diz o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ou seja, a verdade, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Gente, que descrição maior do que essa? Descrição maior do que essa. Mais profunda, mais clara. Da apostasia. Aí, Paulo conclui, né? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam, aplaudem os que assim procedem. Retrato exato, irmãos, do mundo que nós estamos vivendo. Do grande BBB que nós estamos vivendo. Eu fico pensando, como é que alguém tem coragem de parar para ver um negócio daquele?
E eu, de vez em quando, comento com a Marília a quantidade de propaganda. Você está vendo um programa lá de manhã, de tarde, lá na famosa emissora que transmite, né? Eles jogam o negócio desse BBB lá, aquele pessoal dentro de uma casa, fazendo tudo que pode fazer, né? Sujando o ambiente onde a gente está. Terrível. Não somente fazem, mas aplaudem. Aprovam aqueles que assim procedem. Concluindo, irmãos, está longa essa palavra, né? A escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, é muito vasta, né? Há muitas hipóteses sobre aquilo que a Bíblia não revela claramente. E aquilo que nós estamos falando aqui hoje é apenas uma pincelada, um resumo de um texto bíblico que é muito claro, é que a gente precisa despertar. Você quer saber mais? Tem muito livro bom, tem muito comentário bom, mas também tem muita porcaria, né? Então, cuidado para não ser enganado. Nisso tudo, a gente precisa ter cuidado. Então, vamos nos colocar, irmãos, diante do Senhor, com todo cuidado, com toda sinceridade. Vamos nos apegar à Bíblia, a palavra de Deus, vamos conhecer essa palavra, vamos estudar mais essa palavra, vamos deixar que ela penetre no nosso coração, que ela molde o nosso caráter, molde o nosso modo de viver, molde o nosso dia a dia, porque vai ser a única maneira da gente passar incólume diante de tudo isso. A palavra de Deus está aí. Pode ser mais clara para uns, para outros não. Uns podem gostar, outros não. Uns podem aprovar, outros não. Mas é a palavra de Deus que está aí diante de nós. E a grande questão é que nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para tudo que está acontecendo. Essa guerra lá na Ucrânia, parece que não tem nada a ver, né? Mas abre os olhos. Abre os olhos. Porque coisas muito interessantes vão surgir daí. Deus está operando. Deus está no controle. E a volta de Jesus é líquida e certa. A qualquer momento, a trombeta soará e o Senhor Jesus voltará em poder e glória. E aqueles que o esperam, dizem Maranata. Mas aqueles que não esperam, ficarão desesperados. Que será um dia de glória, mas também será um dia de julgamento. Vamos nos preparar, irmãos. Às vezes, a gente tem que trazer uma palavra assim, pastor, para esclarecimento da igreja nesses dias tão confusos que nós estamos vivendo. Não é nada por acaso. Abra seus olhos. Tenha discernimento espiritual para você entender o que está acontecendo e permanecer firmes diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza a cada dia, a cada momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, que mais uma vez podemos abrir a Tua palavra, lê-la e receber, ó Pai, a instrução que vem do Senhor. Que essa palavra, ó Deus, prospere na vida daqueles que a ouvirem, daqueles que estão aqui, daqueles que estão distantes, que ela cumpra o Teu propósito, Pai. Propósito que o Senhor mesmo já determinou para a Tua honra e para a Tua glória. E que nós, Igreja do Senhor, sejamos sensíveis à Tua voz, entendamos o momento que nós estamos vivendo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.